Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Hoje falaremos do capítulo 10, semelhança e triângulos retângulos. Veja, observe bem esse triângulo retângulo. ABC, A, B, C e D, E, F. Observe os ângulos e observe os lados. É possível colocar o triângulo menor dentro do triângulo maior. Observe bem aqui, ó. E eles ficam respectivamente paralelos. Ou seja, o ângulo A é congruente ao ângulo D, o ângulo B é congruente ao ângulo E o ângulo C é congruente ao ângulo F. Veja os símbolos que representam semelhança e congruência. E a partir disso, vamos utilizar essa notação para representar as medidas. Falando sobre semelhança de triângulos, vamos lá. Dois triângulos são ditos semelhantes se possuírem ângulos congruentes e cada par de lado homólogos possuírem a mesma proporção. Congruente quer dizer algo que coincide, idêntico ou correspondente. Homólogos quer manter uma relação de correspondência. Necessariamente não precisa ser igual, é diferente, mas equivale a essa proporção. Então, dizemos que esse ângulo ABC é congruente aos ângulos DF, para você ver a corzinha aqui, ó, AD, certo? Verdinho, é congruente. BE, aqui, ó, azulzinho. CF, vermelho, eles são ângulos congruentes, ou seja, ângulo é a reunião de duas semi-retas que possuem uma origem comum, chamada vértice do ângulo. Triângulo tem três lados, eles possuem três lados, certo? Então, se dizemos que se dois triângulos são semelhantes, a razão entre as medidas dos lados correspondentes é chamada de razão de semelhança. Ou seja, a razão K, como vimos aqui, ó, é chamada de razão de semelhança. Observe bem esse K, que se ele for igual a 1, os triângulos dizemos que eles são semelhantes, são congruentes. Assim, podemos expressar a razão de semelhança como resultado da divisão entre as medidas de um lado da primeira figura e o lado correspondente a ele da segunda figura. Isso vale para as figuras que são semelhantes. Parando para observar no teorema de Tales, né, precisamos rever o teorema de Tales para trabalhar essa semelhança e também o teorema fundamental da semelhança. Observe essa figura aqui ao lado e veja que as retas elas são paralelas, cortadas por uma transversal. Então, a gente pode dizer que A é correspondente à linha, que B é correspondente a B', que C é correspondente a C' e que D é correspondente a D'. E os segmentos passam a ser correspondentes, ou seja, os ângulos correspondentes são sempre ângulos congruentes, quer dizer, algo que coincide, é idêntico, é correspondente. No teorema de Tales, se duas retas são transversais a um feixe de retas paralelas, então a razão entre as medidas de dois segmentos, quaisquer de uma delas, é igual à razão entre as medidas de segmentos correspondente à outra. Bem, olha este desenho aqui. Retas paralelas e retas transversais. Então,
O Teorema de Tales, né, diz, né, que se as medidas forem paralelas, né, digamos, existe uma razão entre as medidas desses dois segmentos. Tales foi o matemático que demonstrou a existência de proporcionalidade nos segmentos de reta formados por retas paralelas cortadas por retas transversais. E é muito importante compreender esse conceito do teorema de Tales. É possível escolher qualquer segmento a partir desta definição e descobrir outros segmentos. Como aplicar, por exemplo, o teorema de Tales? Então, vamos lá. Matematicamente falando, observe bem essas retas paralelas cortadas por transversais. Então, o objetivo aqui é apenas encontrar o valor desconhecido. Montando essa proporção, temos 10 está para x, assim como 12 está para 7. Em x, essa multiplicação em x, ou seja, meios pelos seus extremos, obtemos 12 vezes x, 10 vezes 7. 12x é igual a 10 vezes 7, que é igual a 70. Esse 12 que está multiplicando aqui vai passar para o outro lado, dividindo com a operação inversa. Quando eu faço a divisão de 70 por 12, eu obtenho aproximadamente 5,83. Logo, utilizando o teorema de Tales, descobrimos que esse valor desconhecido aqui é aproximadamente 5,83. No exemplo 2, sabendo que as retas são paralelas, ou seja, A é paralela a B, B paralelo a C, cortadas por transversais, podemos então usar o teorema de Tales. Vamos lá. X está para 1,7 aqui, ó, 1,7, assim como 1,81 está para 1,76. Montando x para 1,76, x 1,7 está para 1,81, certo? Então, multiplicando em cruz, ou seja, meios pelos extremos, vamos obter o seguinte. X vezes 1,81, 1,81x. 1,70 vezes 1,76, a gente multiplica. Por enquanto, a gente não observa as vírgulas, né? Quando a gente vai fazer multiplicação de números decimais, então a gente multiplica, ó, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 7 é 42, vai o 2, né? Vai o 4, e assim a gente vai multiplicando, né? E encontrando os valores. Por final, quando a gente fizer essa multiplicação completa aqui, a gente observa as casas decimais depois da vírgula. Aqui tem 2 e aqui tem 2. Observe que a vírgula, eu vou contar 1, 2, 3, 4 casas decimais e colocar a vírgula. Então, essa multiplicação é 2,99. Então, 1,81 vezes x é igual a 2,99. Então, esse 1,81 vai passar dividindo, porque ele está multiplicando aqui o x, observe. E quando eu fizer essa multiplicação aqui, ó, observe para lembrar como faz divisão de números decimais. Percebam aqui. Vou multiplicar ambos os lados por 100 para assumir as vírgulas. E vou fazer uma divisão normalmente, certo? De 2 não dá para dividir, então eu vou dividir 299, ou seja, quantos 181 cabem dentro de 299? Só um. E aí, ó, qual é a sobra? 118. 118 não dá para dividir por 181, então eu acrescento o 0 e a vírgula e começo a dividir novamente, encontrando assim o número aproximado de
1,65. Então, a gente tem o valor de x, aqui, ó, do valor desconhecido, 1,65. O teorema fundamental da semelhança fala o seguinte: toda reta paralela a um lado de um triângulo que intersecta os dois lados em pontos distintos determina, assim, um novo triângulo semelhante. Prestem bem atenção neste triângulo aqui maior, certo? E nesse triângulo menor. Então, essa reta paralela aqui faz com que essa intersecção aconteça, certo? E forme dois triângulos semelhantes. O maior é semelhante ao menor e vice-versa. O menor é semelhante ao maior. Então, vamos para o exemplo. Lá no nosso livro tem o exemplo 6. Peguem o livro, observem bem o exemplo 6 e vamos à resolução. Vamos calcular, então, a medida dos segmentos C, B e os segmentos CE, certo? É isso que ele está querendo aqui. A gente tem os valores, sabemos que DE é paralelo a AB, então a gente vai, a partir da semelhança, né, do teorema fundamental da semelhança, a gente vai construir. Segue que CD está para CA, assim como CE está para CB. Preste bem aqui, ó, atenção no desenho. E DE está para AB. São proporcionais. Então, substituindo esses valores, a gente temos que 9 está para 12, porque DE é igual a 9 está para 12, né? E assim, CE é igual a 9 para 12 e CB 9 para 12. Isso aqui é a nossa razão, certo? A razão da semelhança. Então, vamos construir a multiplicação por x. Vejam bem, vamos olhar. CE, eu sei que é 9. CE, né, DE aqui, AB, está, como é AB? Vamos lá olhar AB aqui, ó. AB está para 9, tá vendo? AB aqui, ó, é 12. E a proporcionalidade aqui, a gente sabe que CB é a mesma coisa que CE mais 4. Então, fazendo em cruz, a gente obtém esses valores aqui, ó. 12 vezes CE é igual a 9 vezes CE mais 4. 12 CE faz a distributiva, ó. 9 vezes CE e 9 vezes 4, que dá 9 CE mais 36. Esse 9CE vai passar para o outro lado para trabalhar aqui com 12CE, que são iguais, né? Subtraindo, e eu encontro 3CE igual a 36. O 3 que está multiplicando vai passar para o outro membro, dividindo. E eu encontro o valor de CE, que é 12. Logo, já descobrimos o valor de um lado, CE, que é 12. CB é igual a CE mais 4. CE a gente já sabe que é 12, então 12 mais 4 é igual a 16. Então, encontramos também 100B, utilizando, portanto, aí o teorema fundamental da semelhança. Agora é com vocês, realizem, né, as atividades solicitadas e até a próxima aula. Tchau!